Hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia aí, no livro de Atos. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. A gente vai meditar um pouquinho sobre algumas coisas que Deus colocou em meu coração, e colocou isso ontem, eu cheguei a compartilhar aí pelo WhatsApp, e eu queria compartilhar com a Igreja Renovar em Laranjal, e com você que está aí online também, da Igreja Renovar em Laranjal, e tantos outros irmãos queridos, pessoas que estão abençoando. As cestas básicas estão sendo formadas aí, cestas muito robustas, né? Gente que tem abençoado, que não é nem aqui da igreja local, mas tem enviado aí para ajudar pessoas que estão precisando de alimentos, pessoas que não são daqui que estão fazendo isso, e eu quero agradecer a Deus por sua vida que tem feito isso. E você aqui também que esqueceu, pode trazer, querido, pode continuar trazendo alimento. Se você esqueceu de trazer na ceia, né, da outra semana, se você esqueceu de trazer semana passada, esqueceu de trazer hoje, vai tentando lembrar aí na sua célula, enfim, para você poder ajudar esses amados que estão necessitados, que não são poucos, né? E a gente precisa com certeza estar ajudando todos eles. Queria que vocês estivessem orando também pela Pamela. O Vitor precisou levá-la ao hospital agora, que não estava passando bem, não está passando bem de saúde. Então depois a gente vai estar, claro, né? Já estamos aí orando por ela em espírito de oração, mas estaremos orando por ela também até o final desse culto. Também oremos pela vida da família do pastor Everaldo. Não sei se alguém lembra aqui do pastor Everaldo. Em todas essas caminhadas que nós tivemos aqui no bairro, o pastor Everaldo participou com a gente. Ele era pastor interino da Igreja Batista de Lagoinha, tá? aqui próximo a gente. Foi pastor interino, morava acho que em Silva Jardim, o Casimiro, alguma coisa assim. E essa semana ele teve, segundo informações, um AVC muito, muito forte. E infelizmente veio agravando durante a semana e ele foi chamado pelo Senhor, né? O sepultamento foi ontem ou hoje, chegou a informação ontem a respeito disso. E ele está na glória agora, né? Quem conheceu o pastor Everaldo, nosso amigo ali do grupo de união de igrejas aqui do bairro, sempre deixando uma palavra no grupo de união de igrejas, sempre falando alguma coisa, abençoando a nossa vida, e Deus o chamou então para a glória. Então estamos aí sentindo a perda, né, claro, do nosso irmão, mas sabemos onde ele está, descansando no Senhor agora, em nome de Jesus. Então, queridos, eu queria conversar com você hoje. Não sei se há alguém hoje pela primeira vez aqui. Se há, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos nós estamos fazendo um momento de culto de maneira diferente, né? Tentando respeitar ao máximo as normas que nós estamos passando agora, que o governo passa para a gente, que o nosso município passa, e nós aos pouquinhos vamos ampliando isso, né? Então semana que vem já vamos ter um número maior de inscritos, e provavelmente as crianças já estarão liberadas para o culto infantil no próximo domingo, porque me parece que as aulas já voltaram, né? Aulas presenciais já retornaram? Já? Bom, se as aulas presenciais já retornaram, e a gente falou aqui na igreja, o dia que as aulas presenciais retornarem das escolas, aí a gente pode liberar então, para as crianças poderem estar participando do culto infantil. É claro que com todos os cuidados necessários que nós precisamos ter. Não tem jeito, queridos, nós vamos ter que... A gente vai conversar melhor sobre isso daqui a pouco, né? Mas você que está aí online agora também seja muito abençoado. Se está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Atos capítulo 8, eu quero ler com você versículos de 1 a 4. Amém? Você está aí, meu irmão? Glória a Deus, né? Que bom. Diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Parece que o versículo 1, na verdade, era para estar no versículo 60 do capítulo 7, né? Dá essa impressão. Mas alguém ali que de forma didática preferiu colocar o versículo 1, porque quando a Bíblia foi escrita, queridos, não tinha esse negócio de capítulo, versículo, esses temas que aparecem na sua Bíblia, não tinha nada disso. Eram só os textos mesmo. Depois que a Bíblia foi impressa, ela foi colocada então, de maneira didática, esses capítulos, né, versículos, esses números, esses temas, para a gente poder entender melhor, facilitar o estudo da palavra. Então aqui, né, o texto está dizendo que Saulo estava consentindo na morte de Estevão. Aí o texto continua: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém.
todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, ou Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram então Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, olha Saulo aí, não convertido, devastava a igreja. Pelo menos a minha versão está escrito devastava, não sei na sua. Perseguia, né? Importunava a igreja, assolava a igreja, né? Ele não importunava não, ele devastava, né? A palavra bem forte, né? No original, né? Traz essa ideia de devastar a igreja, né? Indo de casa em casa, olha só, hein? Se tem evangelista aí bom, Paulo já era evangelista desde aquela época, né? Só que nesse momento aqui era para caçar cristão, caçar crente. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O versículo 4 diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eu queria pedir muito a tua atenção, você que está aí de forma online, você que está aqui é mais fácil até de você prestar atenção. Quem está online, eu sei que às vezes tem uma dificuldade, porque eu sei que tem gente que agora está no seu sofá, tem gente que está na cama agora, com o travesseiro encostado, né? Tem gente que está agora sentado na mesa, talvez com um prato de comida na frente, talvez com um hambúrguer na mão, com uma pizza, né? Comendo uma banana, enfim, está comendo alguma coisa aí e está prestando atenção no culto em nome do Senhor Jesus. Aí tem outro que chama, pai, mãe, não sei o quê, fulano está te chamando. Querido, lute agora para você ficar aí e ouvir o que Deus tem para o teu coração nessa noite, porque é muito importante na sua vida. Quando nós olhamos e vamos tentar agora colocar em nossa mente ou tentar imaginar o que estava acontecendo naquele tempo. Vem Estevão, prega uma palavra e os chefes ali dos sacerdotes, né, aqueles homens não gostaram do que ele pregou, ficaram furiosos e mataram então apedrejado Estevão. Ele morreu apedrejado. E naquele momento a Bíblia está nos dizendo que Saulo estava ali participando daquele apedrejamento. E dá a impressão que a Bíblia já mostra que Saulo, ele tinha uma certa autoridade, uma certa liderança já naquele tempo com aquele povo. E ele então consentiu também na morte de Estevão. Ele também assassinou Estevão. E a Bíblia fala que quando aconteceu isso, e aí Estevão foi alguns dizem o primeiro mártir, né? Quando aconteceu isso, houve uma perseguição gigantesca contra os cristãos em Jerusalém. Então, naquele momento, startou-se então, porque aquela fúria contra Estevão se desencadeou para todos os cristãos de Jerusalém. E a Bíblia está dizendo que Saulo então liderava isso, ele ia de casa em casa, pegava aqueles crentes, arrastava e prendia todos eles. E aí o que aconteceu? A Bíblia começa a dizer que aqueles crentes então tiveram que fazer o quê? Fugir. A Bíblia diz que todos foram dispersos de Jerusalém, todos os cristãos, exceto os apóstolos. Os apóstolos resolveram ficar. Não, se vamos morrer aqui, vamos ficar aqui. Vamos ver o que vai dar. Mas os outros crentes não, eles vazaram, eles fugiram. Agora, olha que interessante, o texto no versículo 4 diz que eles haviam sido dispersos, aqueles que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer o quê? Que fossem. Então imagina você agora, nesse exato momento, se nós fôssemos proibidos de pregar o evangelho, como é em algumas nações aí, que a gente não faz nem ideia do que significa isso, a gente não consegue alcançar, a não ser quem vive essa realidade, e devemos estar orando por esses irmãos, e de repente agora chegam autoridades aqui, e dizem, fecha tudo, você o que? Você é crente? Está preso. Você segue a Jesus? Está preso. Você segue a Jesus, está preso, e de repente, tudo que você tem de bens, tudo, seu carro, sua casa, tudo será tomado de você, e você será preso, para ser julgado, para ser morto ou não, provavelmente morto. Aí imagina você agora,
E a gente acha isso, parece que é só mais uma historinha que a gente está contando, mas aquele povo, eles tiveram que tomar uma decisão. Então imagine você agora tendo que pegar, você está em casa e já está sabendo, olha, eles estão vindo de casa em casa, eles estão nos prendendo e vão nos prender e vão nos matar. E aí você tem que pegar agora seu filho, pega a mala, coloca as coisas dentro da mala e arruma tudo, pega o que tiver, comida, cata daqui, cata dali, joga numa bolsa e entra no seu carro, liga seu carro e vai embora para onde? Não sei. Porque a Bíblia diz que eles foram dispersos. Vão para onde? Vamos esconder aonde? Eu tenho que me esconder onde esse povo não me pega. Então imagine nesse momento isso acontecendo com a gente. Porque foi isso que aconteceu com eles. Isso que aconteceu com a igreja naquele momento. E eles precisaram sair às pressas de Jerusalém, para que não fossem presos. Então, era você, jovem, com o teu celular hoje, que você teria que desligar para ninguém te perseguir, para ninguém te caçar. Adeus celular para você. Era você, meu irmão, que deixou sua casa lá que você construiu com tanto esforço. Acabou. Aquele terreno que você comprou foi embora. Acabou tudo. Você foi disperso. Você tem que fugir. Só tem um detalhe. A Bíblia diz que eles nunca abriram mão do propósito. O texto diz que eles foram dispersos sim, mas por onde eles iam, faziam o quê? Pregavam a palavra. Você imagina a situação, queridos, como eu falei aqui no início, é muito fácil a gente falar isso. É muito fácil eu contar isso para você, para mim é fácil falar. Para você é fácil ouvir. Você não vai levar nem muito em consideração, talvez, alguém não vai levar tanto em consideração, porque fica pensando, como é que é isso? Não, é impossível, nós vivemos, isso é impossível acontecer. Acontece, pode acontecer. Naquele momento, eles foram dispersos, a perseguição foi desse jeito. Então, seus filhos poderiam ser mortos, eles poderiam ser mortos, então eles tiveram que correr. Mas por onde eles iam, eles nunca deixaram de lado o propósito. Agora, será que houve alguém que não se manteve fiel naquele propósito? Eu acredito que sim. Alguém se entregou. Alguém abriu mão de Jesus. Mas vamos às coisas novas que começaram a acontecer. Se você começar a olhar o livro de Atos aí, agora olha para a sua Bíblia e vem comigo agora. Você vai encontrar logo no versículo 4 aí, quando a gente lê o versículo 5, Filipe, que agora está em Samaria, e ali anunciava o Cristo, ou seja, anunciava Jesus, vivo. Então quando Filipe começou a pregar, a Bíblia diz que sinais milagrosos começavam a acontecer, porque ele pregava, orava pelos enfermos e milagres aconteciam. E as pessoas ficaram espantadas. Espíritos imundos saíam, demônios saíam, eram expulsos, davam gritos, e mancos foram curados, paralíticos foram curados. Assim, naquela cidade onde Filipe estava, houve o quê? Uma grande alegria. Você tem que olhar para a Bíblia aí para me acompanhar agora, ok? Aí, um homem chamado Simão, olha só aí, porque a forma que Atos vai nos contar, entenda isso, olha para cá só um minutinho. Nem sempre que você vai ler ali é de forma cronológica, ou seja, é certinho, vai acontecendo isso agora e está acontecendo isso agora. Não, por vezes ele vai estar contando a história, fatos, que um aconteceu aqui, outro aconteceu antes, outro aconteceu depois, e alguma coisa de forma cronológica. Nem todas as coisas são de forma cronológica. Ok? Deu para entender? Então vamos lá. Aí quando Filipe está pregando lá, nessa região, a cidade de Samaria, que ele estava pregando, tinha lá um homem chamado Simão. Esse homem era muito famoso por artes mágicas, ele fazia mágica. Então, ele era o... Tem algum mágico conhecido? Não conheço. Mr. M. Todo mundo aqui conhece Mr. M, né? Vamos lá. Os mais jovens não, né? Você conhece sim, eu sei. E aí, aquele povo, eles gostavam muito, porque eles chegavam a dizer que aquele homem ali, Simão, tinha o grande poder divino. Olha só, ele era conhecido pelo grande poder, ele achava que ele era como Deus, fazendo mágica.
Quando aconteceu aquilo ali, naquela cidade, quando ele viu aquilo acontecendo, Filipe fazendo aqueles sinais milagrosos, Filipe pregando o evangelho, multidões, crendo, multidões sendo batizadas, a Bíblia diz que Simão também creu, e Simão também foi batizado. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador e foi batizado. Quando os apóstolos de Jerusalém ouviram, olha só, ouviram que lá naquela região eles estavam aceitando Jesus, mas como é que pode? Na região de os samaritanos estão aceitando a Jesus, estão se convertendo, estão sendo batizados, estão cheios do Espírito Santo, como é que pode estar? O que está acontecendo? Na verdade não havia o Espírito Santo vindo sobre eles ainda. Aí os apóstolos, quando ouviram que eles estavam aceitando a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E quando eles chegaram lá no versículo 15, olha para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Foi aí sim que o Espírito Santo então não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. E aí Pedro e João impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. O que aconteceu? Quando Simão viu tudo o que estava acontecendo, que aqueles homens, eles apenas estavam impondo as mãos, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, e aí com certeza havia algum tipo de manifestação sobrenatural, porque alguma coisa chamava a atenção ali, alguma coisa que parecia poderosa. Ele falou o seguinte: eu quero esse poder também, me dá aí esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos, ele também receba o Espírito Santo. Aí, meu irmão, vem Pedrão, como sempre, Pedro não perde tempo. Olha o que Pedro respondeu: pereça você o seu dinheiro. Porque ele tinha oferecido o que a Pedro e João? Dinheiro. Eu vou te dar uma grana, você me dá esse poder aí, me ensina essa arte mágica aí, porque essa arte eu não conheço ainda, essa magia, e como é que você faz isso? Como é que você consegue enganar as pessoas assim? Aí vem Pedro: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Aí olha só o que Pedro vai revelar: pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então você se depara com alguém que diz que creu em Jesus, batizou-se nas águas, só não diz que ele foi batizado no Espírito. Mas como o texto anterior está dizendo que todos ali receberam o Espírito, ele então, esse homem, ele depois de ter todas essas experiências, ele ainda vivia amargurado e preso ao pecado. E foi justamente isso que o levou a chegar para Pedro e João e falar assim: eu te dou uma grana aí, te pago o que eu tiver para você me dar esse poder aí, eu quero esse poder. E aí Simão respondeu: orem vocês mesmo ao Senhor, para que não aconteça nada comigo. Aí ele ficou apavorado, irmãos, naquela hora. Bom, depois, olha o que acontece, versículo 26, o anjo diz a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce em Jerusalém. Ali ele tem uma experiência com um eunuco, um eunuco etíope, que era um oficial muito importante da rainha Candace, rainha dos etíopes, que ele vinha a Jerusalém, ele era um judeu convertido, ele vinha a Jerusalém adorar ao Senhor, e aí o Espírito Santo fala com Filipe: vai lá e se encontra com aquele homem, porque ele estava lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não conseguia entender o que estava escrito. E aí ele se achega ali então, naquele momento, e vai conversar com ele, e começa a anunciar aquilo que Jesus queria que ele anunciasse. Ao anunciar, ele falou assim: agora você vai ser batizado. Encontraram água, pararam o carro, foram lá, foi batizado. Aí aconteceu algo que em nenhum lugar da Bíblia, eu não sei se você encontra outro que eu não lembro agora, apenas Jesus aconteceu isso. Filipe então foi arrebatado, ou seja, ele estava aqui no Laranjal e de repente ele foi parar lá em Niterói. Isso aconteceu.
Está escrito aí. Ele foi arrebatado para outro lugar. Como que aconteceu isso, pastor? Não sei. Mas que foi, foi. E aqui a Bíblia está dizendo que ele então foi arrebatado. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Alguém pode dizer assim, mas foi um toque que o Espírito Santo deu nele, ele saiu correndo para outro lugar. Não, querido. O eunuco não ouviu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu agora em Azoto, lá no versículo 40. Aí já aparece em outra região, em outra cidade, e pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Aí vem o capítulo 9, que retrata a conversão de quem? De Saulo. Bom, a gente está dando um pouquinho de história hoje, né? Aí vem Saulo. Saulo, então, tem a sua conversão, e Saulo é escolhido por Deus. Saulo, aquele que consentiu na morte de Estevão, que prendia os cristãos, foi escolhido por Deus para ser agora o grande pregador do evangelho, que ele não entendia naquele momento, mas precisou ter uma experiência com Deus. E aí vai até ele Ananias, ora por ele, Deus manda Ananias lá, Ananias fala, eu não quero ir, esse homem é perseguidor, mas Deus fala, não pode ir, porque ele é meu escolhido, ele vai pregar o meu evangelho. E aí Saulo, então, convertido, tem aquela experiência extraordinária ali com Ananias, quando ele estava cego e começou a enxergar novamente. Logo depois, Saulo começa a pregar o evangelho, fazer discípulos, e onde ele pregava já começou a ser perseguido, tanto que eles precisaram pegar Saulo, a Bíblia vai dizer aí, esconder Saulo num cesto, descer pelo muro, e ele tem que ir, então ele vai para Jerusalém, depois. E aí quando ele chega em Jerusalém, todo mundo tinha medo dele. Mas como? Ele estava matando crente agora, já está agora ele é crente. E aí o texto diz que alguém tinha que chegar ali, e quem chegou foi Barnabé para ajudar Saulo. Aí vem a experiência de Enéas e Dorcas, quando Pedro ressuscita aquela mulher, e aquilo chamou a atenção demais. Vem a experiência do centurião Cornélio, no capítulo 10. Aí vem a visão de Pedro, que Deus manda aquela visão dos animais impuros, que ele tinha que matar e comer. Ele falou, não vou matar, não vou comer esses animais, porque são impuros. Por que ele estava falando isso? Porque ele iria na casa de Cornélio e pregar o evangelho aos gentios. E os gentios iriam aceitar, e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, e foram batizados. A Bíblia diz que antes mesmo de Pedro terminar a pregação, Pedro estava pregando, eles já estavam cheios do Espírito Santo. Ninguém foi em posição de mãos, foi nada. Pedro estava pregando, enquanto ele falava. Olha o texto no versículo 44, no capítulo 10. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Houve imposição de mãos? Não. Pedro estava pregando, mas o coração deles queimava tanto por Jesus, que o Espírito Santo de Deus os tomou. Bom, queridos, aí lá no capítulo 11, versículo 19, pula lá para o capítulo 11, versículo 19. Aí parece que a história agora dá uma recuada, olha só, para a gente poder entender. Lá eles foram dispersos de Jerusalém, aí a gente começou a contar essas historinhas todas aqui, historinhas não, né? Essas histórias todas aqui, que o livro de Atos revela para nós, histórias importantes. E aí agora a gente se depara com o texto, olha só o que diz. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, olha o que aconteceu, cipriotas e sirineus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Eles enviaram Barnabé, então, a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé,
e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarsus procurar Saulo. Aí Saulo já está lá em Tarso escondido, ok? Procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Aqui você começa a ver que já traz a ideia de uma igreja se reunindo em uma cidade. Antes a gente só via em Jerusalém, depois pregando algumas regiões lá, mas agora já começa a surgir aqui uma igreja. Aonde? Antioquia. Um grupo já estava se formando na cidade de Antioquia. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez em Antioquia é que surgiu o nome. Eles são cristãos. Ou seja, pequenos cristos. Eles são seguidores de Cristo. São cristãos. Então, pela primeira vez surgiu essa expressão cristãos. Foi aqui em Antioquia. Pastor, onde o senhor quer chegar com tudo isso que nós estamos vendo agora? Irmãos, imagine só, você está aqui na igreja, tem ar-condicionado, som, tem TV, projeção, você está assistindo aí online da sua casa, qualquer lugar do mundo agora alguém pode estar assistindo essa palavra. E aí nós vemos uma situação, como eu falei no início, mudar completamente. A igreja primitiva estava em Jerusalém e vivia ali e vivia com uma boa fama. Eles tinham uma boa fama. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, a igreja crescia em número porque Deus acrescentava e eles tinham uma boa fama diante do povo. Por quê? Porque eles tinham muitos milagres, muitos sinais. Todos que tinham alguma coisa dividiam com os outros e ninguém passava necessidade. E de repente tudo mudou. Estava tudo indo bem em Jerusalém. Estava tudo caminhando, a igreja estava crescendo. Primeira pregação foram quantos mil que se converteram? 3.000. Depois 5.000. Imagina, só homens que eram contados, tá bom? Naquele tempo. Então vamos dizer só homens. Imagina homens, mulheres, crianças. Uns 20.000 pessoas se converteram, 30.000 não sabemos. Uma igreja que explodiu. E de repente, quando estava tudo bem, veio a perseguição. Veio a morte de Estevão. E quando veio a morte de Estevão, eles perceberam, é o jeito de nós derrubarmos esse povo. Vamos matá-los. Vamos usar a lei para isso. E foram atrás dos cristãos. O que é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos sendo perseguidos? De certa forma, sim. Em alguns países, muito. Eu não vou falar sobre a igreja perseguida hoje, mas se você quiser, basta você entrar aí na internet e você vai descobrir tudo que você precisa descobrir sobre a igreja perseguida do mundo. Quantas pessoas estão sendo mortas devido ao evangelho? Há muito tempo. E o que aconteceu com a gente? Em março do ano passado, de repente, numa sexta-feira, e eu lembro disso, a gente manda mensagem para todo mundo dizendo, próximo domingo, todo mundo em casa. Vocês lembram disso, quem estava aí? Todo mundo em casa. Quem a gente pôde avisar, a gente avisou. Aí eu lembro que naquele domingo, apareceram aqui uns 30, 40 irmãos, naquele domingo. Muitos, inclusive, eram visitantes, convidados, porque eles não sabiam, não tinham relacionamento com a gente naquele domingo. Porque já não podia mais funcionar. As escolas estavam fechadas, naquela sexta-feira foi decretado, segunda-feira não tem mais escola. Então, de um dia para o outro, a nossa vida fez isso. Mudou. Nosso cotidiano, nosso dia a dia. E aí fomos esperando, não. A curva vai descer em abril. Não, a curva vai descer em maio. Não, a curva vai descer em junho. E a curva não está descendo até hoje. Está gangorra, né?
E de lá para cá, queridos, o que é que você consegue perceber como igreja do Senhor Jesus? O que você consegue perceber? Você precisa entender, você, meu irmão, que está aí online agora, você que está aqui, que nós vivemos um novo tempo. Nós estamos, pastor, eu já sei que nós estamos vivendo um novo tempo, sem prazo para terminar. Que isso, pastor, tem que dar uma palavra profética, amanhã está todo mundo curado. Não tem prazo. Deus pode, Ele pode qualquer coisa. Não tem prazo. A nossa vida, a não ser que Deus derrame do céu algo extraordinário, milagroso, nunca mais será do mesmo jeito. Pastor, que decreto é esse? Deixa eu te falar. Todo o nosso comportamento, nossos hábitos, nosso dia a dia foram alterados. A gente vive isso hoje. O medo começou a entrar no coração de muitos de nós. Medo de morrer. E não só de morrer. O que eu acho pior do que morrer é perder um ente querido. Que morreu, eu vou para o céu. Amém. Agora quem fica não está no céu. Ele está a caminho do céu. Então nós vivemos um tempo que, olha só, a nossa forma de congregar já está diferente, queridos. A gente tinha domingo aqui que todo mundo aí quase encostando no outro, né? Se abraçando, a gente fala, para de abraçar aí, irmão. Nossa forma de congregar mudou. A nossa forma de ensinar mudou. Nossas crianças estão estudando em casa e na escola. E pode ser que de repente chegue amanhã e fale assim, todo mundo em casa de novo. A nossa forma de investir no reino de Deus mudou. Hoje você está aí online, você está aqui, e você de casa aí, na hora que nós formos aqui ofertar, primiciar, dizimar, você de casa já pega aí, vai ter QR Code hoje aí, tudo isso. Você só chegar aí, tá no seu aplicativo, bate. Porque antes você fazia o quê? Eu vou consagrar meu dízimo, minha oferta, minha primícia. A gente falava no altar, né? No altar. Não tem nada de altar, não. Isso aqui não é altar, tá bom? Por favor, vou fazer uma outra conversa. Mas eu vou lá consagrar, porque é o ato de consagração que eu vou fazer lá entregando, recebendo a bênção lá e tal. Na hora de entregar a primícia, lá a bênção dos pastores. Aí, você agora está em casa aí. Olha como que mudou. Aí você já começa a pensar, será que eu estou recebendo a bênção assim mesmo? Será que eu estou sendo abençoado? A forma de ajudar os necessitados mudou, sabia disso? Resumindo, tudo mudou. Todas as formas hoje são novas, mas tem uma coisa que não mudou e nunca mudará. Alguma coisa não, algumas coisas, mas principalmente os princípios e os propósitos de Deus nunca irão mudar. Nós precisamos estar atentos a esse novo tempo. Sabe o que a gente está vivendo hoje? Eu comparo, acho que é porque lá em casa, por causa do nascimento de Davi, eu posso comparar. Eu comparo a uma mãe que está em trabalho de parto. Alguém aqui, pariu o nome, né? Pariu o filho de forma natural, normal. Ok. Então vocês sentiram uma dorzinha, né? Ah, meu Deus. Só eu sei, só sabe você mesmo, mas ninguém sabe, só as mulheres têm esse privilégio. Aí você,
A gente não sabe, eu não sei como é que é a dor, né? Agora, vocês que passaram por isso, sabem exatamente o nível de dor, o tempo que foi. Lembro que a Jéssica contando, minha mãe ficou 9 horas para eu nascer, parto normal, 9 horas sentindo dor, tanto que no segundo já quis cesárea, não quis nem pensar. Imagina 9 horas sentindo dor, né, irmão? Dor. Aí você vai dizer, mas é um prazer, depois que passa a dor. Porque ninguém gosta de sentir dor, irmãos. Essa é a verdade. Mas é um prazer imenso, claro. A alegria depois, é claro que sobrepõe a dor. Consegue vencer a dor. Então nós estamos vivendo, eu comparo isso como a igreja está vivendo como se dores de parto. E eu posso dizer isso porque quando essa coisa toda começou, eu como pastor local, minha esposa, nossa cabeça deu nó, queridos. Não deu nó em relação à fé, em relação a crer nas promessas de Deus, em relação a crer na palavra de Deus, não. A nossa vida fez assim, ó. Tudo que você fazia numa sexta-feira, num domingo, na segunda, mudou tudo. Tudo. E agora? E agora? Começou a vir. E agora? Não, mês que vem semana que vem já volta tudo normal. E aí foi passando semana após semana, semana após semana, e aquilo foi crescendo. E agora? E agora? Como é que vai ser? O que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Todo mundo perguntando, pastor, vai fazer o que agora? Eu falei, não sei, irmão. Tinha gente que eu nem respondia mais no celular. Então eu não sei o que eu vou fazer. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Até que nessa dor de parto, meu irmão, eu entrei em crise. Acho que foi a hora de parir mesmo. Que veio aquela dor terrível. Meu Deus, eu entrei em crise, fiquei mal. Vocês sabem disso. Mas a criança nasceu com dores de parto. E sabe o que eu vejo hoje? Eu consigo ver você, meu irmão, que está aí, até alguns que estão aqui, passando por esse processo. Está doendo para passar por esse processo. Está difícil passar por isso. Chega a estar chato, irmãos. A gente queria estar todo mundo aqui, a gente queria estar reunido na célula, a gente queria estar fazendo nas redes, né? Agora a gente está sentindo tanta falta, né? Alguns, né? A gente queria estar isso, a gente queria estar aquilo, queria estar todo mundo junto. Pastor, será que isso vai acontecer? Em nome de Jesus, vai acontecer. Nem que seja na glória, mas vai. Porque nós não temos respostas. Eu não sou profeta do caos, querido. E nem vou ficar falando aqui história para você de profecia que Deus nunca me entregou. Porque eu não sou mentiroso. Eu decreto, porque decretos a gente está ouvindo desde março do ano passado, de gente dizendo que mês que vem, Deus já decretou, já ouvi isso na televisão 300 vezes. Essa praga acabou, daqui a 15 dias, está aí. Então essas profecias são profetadas, ficam lançando por aí, não estão relacionadas à palavra de Deus, porque a Bíblia nos deixou claro que nós iremos passar por essas coisas. Então hoje nós temos que estar atentos a uma nova realidade, meu irmão, você que está aí agora assistindo o culto online, você que está aqui de forma presencial, nós estamos vivendo um novo tempo como igreja. Aí a gente se pergunta, e agora eu falo como pastor de uma igreja local, nós estamos construindo aqui para quê? Sábado retrasado eu vim para cá, sentei aqui nessa obra, fiquei 1 hora sentado ali, sozinho. Saí de casa às 5 da tarde, vim para cá, fiquei ali sozinho, conversando com Deus, batendo um papo. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, falei assim, Senhor, para quê? No meio de uma pandemia, qual é a função de um prédio de igreja no meio dessa pandemia? Qual é a função de toda uma construção
no meio de uma pandemia. Você conhece alguma igreja que está construindo agora? Talvez uma reforma aqui, um conserto ali. Você não conhece, porque eu não conheço. Acho que só ouvi falar. Alguém está tentando fazer isso. Mas como é que a gente está conseguindo, pastor? Porque a gente já estava preparado desde ano passado. Porque quando decretou, foi o dia que a gente ia começar. Deus não deixou. Então entenda uma coisa, queridos. Não se espante se prédios da igreja não se tornar local de acolhimento de pessoas com necessidades. Que isso, pastor? Porque tudo que está acontecendo como igreja é para ajudar a quem precisa. Não sei se você está alcançando o que eu estou te falando agora. Nós estamos vivendo um novo tempo. Então a gente está construindo, para quê? Para no domingo à noite a gente vir para cá com 90, 100, 150 pessoas, no máximo, nem pode 150 eu acho, talvez o número máximo lá para cima, para a gente fazer culto, um domingo gastar esse dinheiro todo, para a semana toda ficar parado. Não, tem algum propósito de Deus. A gente pode fazer isso no domingo, mas tem algum propósito de Deus para isso. Você está alcançando, querido? Você está conseguindo alcançar o que eu estou te falando? Não sei se você está conseguindo entender. Sei que você que está online aí está conseguindo entender. Nós estamos vivendo um novo tempo. O espaço de culto, ele pode servir para outras coisas. Sabe que esses dias eu pensei assim, Senhor, se não tiver local para colocar leito de UTI com respirador, a gente dá isso aqui. A gente dá o local. Chega a prefeitura, pode usar. A gente não vai dar o local, prefeitura, a gente vai ceder o local. Não é para alugar não, querido. É para ceder. Estive numa reunião esses dias, e o secretário, que é um pastor de ação social da prefeitura dessa cidade, que é um pastor, um homem de Deus. E aí, eu falando com os pastores, falei assim, ele falou, vocês podem me procurar para ver o que existe de projetos para que as igrejas possam usufruir desses projetos. Aí eu falei, pastor, eu quero saber o que nós, igreja, com aquele prédio que nós estamos lá, o que nós podemos fazer. Não é o que a gente pode receber com isso não, mas o que nós podemos fazer. É isso que eu quero saber. Será pela internet, querido, que nós vamos congregar a igreja em muitos momentos. Vai se acostumando. Ah, não é a mesma coisa, e não é mesmo. Nunca será. Mas nós temos que começar. Imagina aqueles irmãos, saíram de Jerusalém. Irmãos, eles estavam acostumados, domingo lá, 30 mil. Se converteram num dia só, imagina. O Espírito Santo vindo sobre eles, é um som tremendo, sabe? O ministério do louvor bombando ali, aquela coisa toda, imagina lá, os apóstolos fazendo milagre, era coxo andando, era gente ressuscitando, era cego enxergando, era surdo ouvindo, era mudo falando, e eram milagres e milagres, e o povo caindo na graça de todos que estavam por lá, e de repente, se tornaram como se bandidos, foram caçados para serem mortos. Foi uma mudança radical na vida deles. Tinham tudo, estavam com suas casinhas lá, bonitinhas, lá em Jerusalém, ou nas regiões próximas, tudo direitinho com casa, né, com ar-condicionado. Tinha, claro que não tinha nada disso, só para a gente contextualizar. Né? Lá Sky, tudo bonitinho, tudo funcionando, quem podia, né? E tal, aquela coisa toda, lá internet para acessar, e de repente acabou. Fuja, porque se não fugir, morre. A não ser que você negue Jesus. Se negar Jesus, você fica. Se você abrir mão de Jesus, você fica. Nós estamos vivendo um novo tempo. E nós precisamos
sair dessa dor de parto. Eu sei que alguns demoram um pouquinho mais. Tem gente que em 2 horas conseguiu ter a criança. Tem gente, como a Jéssica falou, em 9 horas teve. Eu não sei se teve a gente com mais aqui. Deus te abençoe, minha irmã. 17 horas. Alguém mais? Dou-lhe uma. Tem gente que em 2 horas, conheço gente que assim, vai lá para o hospital, andando no carro mesmo, já foi. Então, para alguns, esse nascimento vai demorar um pouquinho, nós vamos ter que ter paciência nesse processo. Toda hora me perguntam, pastor, como é que vai ser assim? Como é que vai ser assado? Como é que vai... Mas não sei, irmão. Eu não tenho a resposta. Eu só sei de uma coisa. Os princípios não mudaram. Os propósitos não mudaram. A igreja continua sendo a mesma. Não vamos ter respostas para tudo. Puxa vida, pastor, eu vim hoje aqui para sair daqui, explodindo, adorando. E eu quero que você saia daqui explodindo e adorando, porque aquele povo saiu de Jerusalém, fugindo, com a mala nas costas, talvez alguns não deram nem tempo de pegar a roupa, só saíram com a roupa do corpo. Mas eles não abriram mão do propósito. Por onde eles passavam, pregavam o evangelho do reino, anunciavam o evangelho do reino. Por onde eles passavam, eles não abriram mão. Sabe o que eu acho lindo, queridos? É esse líder que está vendo essa crise. Eu passei por essa prova e não é fácil passar como líder de célula. O que eu faço? Como é a célula? O que eu faço? Mas online não é bom, mas presencial não pode, e não sei o quê. E ele dá o jeito dele, Deus vai revelando algumas estratégias. Daqui a pouco estava fazendo célula online, outro está fazendo presencial, outro está fazendo presencial online, enfim, daqui a pouco vai ser arrebatado. Nós estamos vivendo isso, queridos. A pregação não mudou, os princípios não mudaram. A igreja local continua sendo igreja local. Você continua sendo igreja local aqui. Você é igreja local, meu irmão. A igreja não parou. Ei, deixa essa criança nascer, meu irmão. Sai dessa dor de parto, querido. Eu sei que não é fácil, eu sei. Lidar com coisas novas não é fácil. Lidar com essa mudança que nós estamos vivendo hoje não está sendo fácil para ninguém. Na sua casa não está sendo fácil. No seu trabalho não está sendo fácil. E na igreja não é diferente. Não está sendo fácil para você nem para mim. Mas nós podemos vencer. Se aqueles irmãos saíram só com a roupa do corpo de Jerusalém, mas não abriram mão de pregar o evangelho por onde eles iam, porque nós estamos parados? Aí eu só sou, porque eu sinto falta, pastor. Também sinto, meu irmão. Mas eu vou ficar no canto me lamentando, eu não sou mais a mesma pessoa depois que eu não vou ao culto presencial. Meu Deus! Tá bom, eu sei, é duro, não é bom, é dor de parto, mas deixa a criança nascer. Sai dessa dor. A pregação não mudou, os princípios não mudaram, a igreja local continua, a aliança entre discípulos e discipuladores continua, os desafios financeiros continuam, as metas continuam, as células continuam. A única coisa que mudou é a forma. A forma mudou. E não adianta a gente entrar em crise e ficar esperando. Não, a partir do mês que vem já vai ser diferente. Aí não faz nada, porque espera o mês que vem. Todo mundo chegou dia 31 de dezembro. Todo mundo chegou. Esse ano vai ser diferente.
esse ano está pior do que o ano passado, em relação a essa praga aí. Quando isso vai mudar, pastor? Não sei. De uma coisa eu sei. A palavra não mudou. Os princípios não mudaram. Os propósitos não mudaram. Só mudou a forma. E nós vamos ter que encarar de frente isso aí, irmãos. Se a gente não encarar isso de frente, vai acontecer o que o diabo quer que aconteça. Ele quer acabar com a igreja. Não estou falando de igreja renovar, não. Ele quer acabar com a igreja de Jesus. Só tem um detalhe que ele esqueceu. Mas a gente lembra para ele: diabo, as portas do inferno, não, é lá embaixo, né? Diabo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lembra disso, porque foi Jesus quem disse. Sou eu que estou dizendo, foi Jesus. Nós estamos vivendo esse tempo. Qual é o nosso grande desafio, irmãos? Qual é o meu desafio, o seu desafio? Qual é o desafio que você que está aí online agora, que nós temos? Manter a essência. Esse é o desafio. Nós vamos ter que manter a essência. Nós não vamos poder perder de vista aquilo que Deus nos entregou. Não podemos perder isso. Nós vamos ter que ser estrategistas. Quando a gente pede aos irmãos: irmão, baixa o aplicativo Prover, porque a gente quer começar a dar aula, e as aulas serão online. É um novo momento, irmãos. Não adianta você ficar choramingando, não vou fazer isso não, porque é online, porque não sei o quê, porque tal, porque é muito chato, porque é baixar no celular. Meu irmão, deixa a criança nascer, meu irmão. Porque a criança podia ter nascido e a gente está demorando. Eu sei que não é fácil. Não está sendo fácil para ninguém, nem para mim, nem para você, já falei isso, né? Mas nós vamos ter que romper, meu irmão. Igreja, nós vamos ter que andar. A gente vai se adaptando, a gente vai ajustando. A gente estava ali na obra, eu olhando, falei assim, aí pastor Jorge, pastor, não tem como fazer, é uma despesa muito grande, vamos fazer assim. Eu falei, é isso aí, Jorge, boa ideia. Vamos diminuir despesas em 80%. Nós estamos nos adaptando, nós estamos, né, dando um jeito aqui, jeito ali. Mas se a gente abrir mão da essência, da nossa fidelidade, da nossa aliança, se a gente abrir mão disso, nós não vamos chegar a lugar algum. Você vai continuar prostrado do jeito que você está, desanimado do jeito que você está, achando tudo chato do jeito que você está. É a hora de você se levantar. É a hora de você olhar: Deus me deu um novo tempo. Aqueles irmãos, queridos, eu quero que você pense naqueles irmãos que saíram com a roupa do corpo de Jerusalém, com a sua casa bonitinha, com o seu emprego garantido, com tudo certinho, de repente, perderam tudo. Eles poderiam ter ficado em Jerusalém, sim ou não? Poderiam? Claro. Por que não fizeram isso? Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Aí você vem me dizer, eu sei que a congregação, a gente sente falta mesmo. É bom, queridos, a gente está aqui. A gente sente falta disso. A gente vai falar, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas nós vamos ter que superar. Nós vamos ter que ir em frente. A vida não pode parar. O propósito não pode parar. A missão tem que ser cumprida. Pastor, será que Deus vai nos livrar dessa praga? Em nome de Jesus, eu creio. Porque a humanidade já passou por outras pragas piores do que essa. Eu vi um médico falando ontem numa entrevista, se não fosse a internet hoje, nós já estaríamos vivendo a mesma coisa que aconteceu com a gripe espanhola. Nós chegamos a 3 milhões de mortos. A gripe espanhola passou de 50 milhões, queridos. Foi longe, ninguém nem sabe o número. E não tem ninguém na história, da nossa história, para poder contar, porque ninguém está nascido desde 1915, para contar a história. Sua avó, né? Toda a família.
E a gente está vivendo esse momento, é um momento difícil? De adaptações? Sim. A gente está adaptando tudo. Você está estudando na faculdade agora pela internet, você talvez esteja trabalhando de home office, talvez você vá lá, a sua loja só pode entrar 2 de uma vez, mais um, o outro espera, e aí vamos à luta, querido, vamos à luta, não podemos parar. E a igreja, como é que fica? Vamos ficar esperando para ver o que vai acontecer. Aí tem gente esperando desde março do ano passado. Eu só volto quando a igreja estiver congregando. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não inventa história, não. Essa historinha já não pega, não, meu irmão. É mais fácil falar assim, tá difícil de nascer criança. Eu estou sofrendo, tá duro. É assim que tem que ser. Diz logo a verdade, meu irmão. Tá difícil, tá ruim de aguentar, irmãos. Tá fácil de aguentar, não. Para ser pastor, dá vontade de fazer outra coisa. Não é porque não se trata de recursos financeiros, não é nada disso. Se trata de propósito. Ficou tudo mais pesado, ficou tudo mais difícil, ficou tudo mais limitado. Nem todo mundo pode, nem todo mundo deve estar. A gente até recomenda, não vá. Alguns não podem, vamos ter cuidados. Então isso tudo limita muitas coisas. Então o que nós temos que fazer? Buscar a sabedoria do alto. E ver o que nós temos, que nós podemos usar para superar esse momento. Se você não for sábio o suficiente em Deus para superar esse momento, você vai afundar, infelizmente. Porque aquelas pessoas saíram de Jerusalém correndo e foram recomeçar a vida delas, porque elas tinham que trabalhar, tinham que sustentar a família, tinham que comprar comida para as crianças. Porque eles não saíram de Jerusalém correndo e Deus mandando maná do céu, não, queridos. Deus os sustentou. Eu e Eliana fomos a um local na Turquia, nós fizemos um estudo nas 7 igrejas da Ásia, e fomos aquelas 7 igrejas da Ásia de Apocalipse, fomos lá, inclusive na ilha de Patmos, estudando. E em um desses locais, nós fomos, então é assim, é um local até estranho, né? Já viu aqueles cogumelos gigantes, como se fossem cogumelos gigantes. Esqueci o nome do lugar agora, tem até umas fotos lá em casa. Aí, ali aquelas montanhas, o pastor Lúcio estava lá, né? Estava lá comigo, o pastor Rodrigo também. Naquele local, que eu esqueci o nome agora, eram cavernas, só que o local, assim, o ambiente, eles cavavam e faziam as casas dentro daqueles morros lá. A terra era tipo não sei se é um calcário, alguma coisa assim, mais fácil, só que tem uma poeira terrível. A vida... Geralmente as pessoas não passavam de 50 anos de idade, porque aquele tipo de local causava muitos problemas nos pulmões. Eram ali que os crentes fugidos estavam vivendo. Porque se eles voltassem, eles morreriam. E a gente fica pensando, meu Deus, eu poderia até estar aí na internet ouvindo essa mensagem agora, mas nem isso estou fazendo porque eu estou mal, porque eu deveria... Irmão, ei, levanta, filho. Vamos embora. Eu sei que é difícil. E se você está passando por luta, procura ajuda. Mas diga a verdade. Chegou a hora, queridos, da gente se superar. Ou você acha que Deus nos abandonou? Você acha que Deus falando assim, eu não quero mais que vocês façam nada? Nós temos que ganhar mais almas do que nós ganhávamos antes. Nós temos que discipular mais do que nós discipulávamos antes. Pastor, mas como? Meu irmão, eu estou cansado, cansado no bom sentido, tá, querido? De pegar meu celular e falar, filhão, olha só, presencial não dá, mas vamos aqui, vamos conversar. Aqui de forma online, eu fiz uma terapia inteira de 1 ano, só online, queridos. Fui tratado assim. Por que eu não posso fazer um discipulado online? Eu e Eliana já ministramos a vida de casais, de pessoas online, conversando ali, orando, chorando ali, a pessoa chorando, e a gente orando, intercedendo ali online. É um novo tempo. É um novo tempo. A pessoa lá do outro lado com suspeita de Covid, a gente não podia ir na casa da pessoa, liga o celular aí, vamos lá, vamos conversar.
Vamos orar juntos, vamos ler a palavra de Deus, vamos lá, vamos superar. Agora imagine se eu, não, irmão, segura aí, a curva vai descer, aí a gente volta. Chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora de avançar. Usa a sabedoria que vem do alto. Nós vamos vencer, na verdade, nós já somos mais do que vencedores. Pastor, isso tudo vai passar? Claro que vai passar. É óbvio que vai passar, queridos. Quando? Não sei. Ninguém sabe. É como a volta de Jesus, só o Pai sabe. Mas enquanto não passa, nós temos que nos reinventar. Aí eu já estou vendo lá a Marilza lá, de vez em quando eu vejo Marilza no Instagram, filmezinho de produto vendendo, né? Ela mesma. Eu falei, quem diria, né? No Instagram vendendo produto. A gente não se reinventa, a gente dá um jeito. Eu não posso ir na porta da pessoa vender, eu não posso ir na casa da pessoa vender, mas eu tenho a internet para vender. E por que para o evangelho a gente fica sempre, pô, é tão difícil? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Aí hoje eu vi o pastor Daniel lá de Minas, mandou um negócio muito interessante, a nova mania do momento, numa rede social dessa aí. Gravar você dormindo. Você já viu isso? Alguém já viu isso? Gravar dormindo, a pessoa, ele bota lá o celular, aí fica ao vivo. A noite toda. Você sabe quanto que o menino ganhou fazendo isso? $16 mil. Teve milhões de visualizações. Eu fico perguntando, quem na face da terra fica olhando a noite toda alguém dormindo? Teve milhões. O mundo está louco, meu irmão. Que é isso, meu Deus? Ganhar dinheiro dormindo. Falei, vou botar meu celular lá. Vai ter que ouvir o ronco, não vai ter jeito. E outras coisas mais, mas deixa para lá. Não pensa gracinha não, meu irmão. Mas eu fico, meu Deus, o mundo está louco. Ah, Jesus está voltando. Pode ser. Também creio. Mas enquanto ele não volta, nós vamos ficar sentados na mesa esperando? Não, porque tem gente precisando de comida do outro lado. Tem gente precisando de ajuda do outro lado. Tem gente precisando do evangelho. Vão usar o quê? Usa a internet. Usa a estratégia. Você não vende produto pela internet, por que você não pode pregar o evangelho pela internet? Por que você não pode fazer a célula pela internet? Por que, querido, você não pode fazer uma rede? Cria uma live, faz alguma coisa, meu irmão. Nós estamos vivendo um novo tempo, mas a essência a gente não pode perder, o propósito não pode perder, os princípios não mudaram. Honestidade, amor, alegria, esses princípios não mudam. O fruto do Espírito continua em nós. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu ontem estava lendo esse texto todo, eu fiquei deitado, não, sentado na minha cama. Falei, Senhor, fala ao meu coração, o que está acontecendo? E aí Deus me leva a Atos 8. E eu começo a ler, do nada. Atos 8, a partir do versículo 1, e Saulo consentiu na morte de Estevão. Falei, o que está acontecendo? E a igreja foi dispersa, foi perseguida, e foi um para um lado, outro para o outro. Eu falei, meu Deus, e a gente também? E aí começou Deus a trazer a minha memória. Olha o que está acontecendo. Um novo tempo, uma nova história, um novo momento. Como é que nós vamos fazer? Alguém já me perguntou, pastor, como é que vai ser as crianças para congregar, para eles aprenderem a congregar, meu irmão? Não sei. Deus sabe. Ele vai nos encher de sabedoria e nós vamos vencer.
só não podemos negociar aquilo que nós por anos conquistamos. Você pensa, e a gente fica espantado quando ouve algumas histórias de cristão. A gente pensa assim: a pandemia fará milhares se converter. Sabe o que eu estou vendo? Cristão abandonando o evangelho. Não tem medo nem de morrer mais. Péssimo testemunho. Porque eu vi o Covid, todo mundo, meu Deus, eu posso morrer amanhã, posso morrer. Porque agora é jovem, é todo mundo, querido. Na verdade, a nova cepa agora é mais jovens do que os idosos, né? Eu fico pensando, meu Deus, nem esse medo tem. Perdeu o medo. Não é temor não, pelo menos o medo. Se eu morrer no pecado, como é que vai ser? Irmão, igreja, ô igreja, acorda. Eu sei que nós estamos passando um momento de, como se fosse dores de parto. Eu sei que não é fácil. Espiritualmente falando, é isso que você está passando. Eu tenho conversado com pastores aos montes, em depressão, aos montes, não são poucos não, queridos. Discípulos aos montes, que está aí na rede social, jogando, colocando risadinha, mas eu sei. Então a gente tem que ser verdadeiro. Nós estamos passando por essa dor de parto, essa é verdade. Mas nós vamos ter que respirar fundo e fazer essa criança nascer, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Esse que nós estávamos adorando agora há pouco ali, a gente estava cantando. Eu falei, Deus, nessa mesma vibração que eu estou aqui agora orando pelo enfermo, será que é a mesma vibração que eu oro lá quando eu estou sozinho em casa pelo enfermo? Ou é apenas aqui na hora do culto para mostrar às pessoas que tem que ter vibração, como se fosse alguma coisa que vai impulsionar alguém? Eu falei, meu Deus, muda nosso coração, corrige nossas intenções. Deus está perguntando a você, querido, a você aí, e aí, meu irmão? Deus continua perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa pergunta ainda continua ecoando no meio da pandemia, onde você não pode nem sair da sua casa direito. Continua ecoando. Por quê? Porque Deus vai te dar estratégias. Deus vai nos dar estratégias. Chegou a hora de você entender que é um novo tempo, é uma nova história. É preciso avançar. Você que está aqui, meu irmão, é preciso avançar. É parar de dar desculpa e avançar. E se você estiver sofrendo, se estiver sofrendo essa dor de parto, peça ajuda. Faz o que eu fiz, eu fui lá e gritei: me ajuda, porque eu não estou aguentando. E Deus levanta aqueles para te ajudar. Deus está levantando o seu discipulador. Seu discipulador continua sendo o seu discipulador. Seu líder de célula continua sendo seu líder de célula. Seu pastor continua sendo seu pastor. Sua pastora continua sendo sua pastora. Você continua sendo igreja. Nada disso mudou. Pode ter mudado a forma, queridos, mas a essência não mudou. Se a gente perder a forma, a gente pode mudar, mas se perder a essência, irmãos, a forma pode mudar, mas a essência não pode. Se a essência mudar, perder-se, aí nós estamos perdidos. Mas chegou a hora de você renovar isso no seu coração. Queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu quero orar por sua vida em nome do Senhor Jesus.